Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos dar prosseguimento às previsões conforme a gente já tinha prometido para o ano de 2021. Até mais. Então nós vamos dar prosseguimento às previsões que a gente fez, que primeiro só falando sobre a conjunção Júpiter-Saturno, né? Vamos dar uma relembrada, né? Então, vocês deem uma espiadinha nos nossos vídeos anteriores, mas assim, a conjunção de Júpiter-Saturno que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2020, ela vai repercutir para os próximos 20 anos. Então, ela é um assunto que ainda vai ter mais conversa, a gente vai ter mais assunto para falar sobre ela. Ela vai trazer grandes renovações, porque ela vai ocorrer pela primeira vez em 800 anos em signos de ar, e isso significa que alguns valores que foram adotados em termos mundiais, né, as pessoas valorizaram aquilo que era concreto, aquilo que era material, agora vai começar a valorizar ideias, conceitos, e valorizar mesmo, né, assim, vai ser produto, né, você tem um conceito, né, você por exemplo, que nem a gente fala, você vê a ideia dos hotéis Airbnb, e você fala, gente, isso aí é só um conceito, eles não têm um patrimônio, né? Eles não têm, é uma ideia que está rendendo e é uma grande empresa só em cima de uma ideia. Então, coisas meio parecidas com isso vão estar aflorando cada vez mais. Mas agora eu queria fazer hoje a previsão que a gente, para falar um pouco sobre o Brasil, né? Porque embora assim, essa ideia dessa conjunção traga novos ares, né? Uma coisa mais esclarecida, uma vontade mais de estar ligado à ciência, à cultura, enfim. Mas o Brasil ainda vai estar sobre a égide essa conjunção, ela vai estar ocorrendo ainda na casa 12 do mapa astrológico do Brasil. Eu considero o mapa astrológico o do dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas, tá? É o horário que 16h08. É um horário que mais ou menos alguns astrólogos consideram como sendo o oficial. Às vezes tem alguma diferença de minutos. Enfim, com Saturno na casa 12, a casa 12 é uma coisa que a gente é interessante da gente explicar. A casa 12 no mapa astrológico, a gente vamos mais para trás ainda. Então vamos explicar. Existem os signos, que seria a projeção de uma faixa distante, né, que seria onde estão as constelações, mas numa faixa que é entre os equatorial, é uma faixa que está assim projetada, porque é a mesma faixa onde os planetas transitam, né? Então é como se os planetas fossem ponteiros, né, de um relógio com 10, 9 bolinhas lá para apontar, e assim, aquele pano de fundo que seriam as constelações dão o nome a setores de 30 graus, que a gente chama dos signos do zodíaco, né? Mas assim, existe uma outra projeção também artificial, quer dizer, uma coisa que a gente coloca como sendo uma outra divisão de 12 casas, que seriam as casas astrológicas, que elas são determinadas pelo horário e pelo local de nascimento. As casas, elas determinam a situação concreta, onde os signos e os planetas vão atuar. Então, são setores da vida, né, em que aquelas energias dos planetas e dos signos, interagindo entre eles, vai atuar naquele setor da vida. E o setor da vida, que é a casa 12, é o setor da vida que rege hospitais, internações, os meandros da política, os meandros, os interesses ocultos, aquilo que está oculto de modo geral, está incluindo também aspectos, sei lá, bandido, máfia,
enfim, tudo que não está aparecendo, né? Aquilo que é por trás dos bastidores. E a conjunção Júpiter-Saturno, ela está ocorrendo agora em cima dessa casa ainda. O Plutão está nessa casa, então, e vai continuar durante um bom tempo ainda nessa casa, que está, na verdade, fazendo uma limpeza, trazendo à tona, né? Trazendo, a gente se não está vendo as coisas claramente, a gente já está conseguindo intuir que tem coisas por trás das coisas que estão acontecendo. Na política, na economia, enfim, os interesses ocultos, né? Essa casa começa no signo de Capricórnio e então é regida por Saturno e que está hoje domiciliado em Capricórnio e vai estar domiciliado no domicílio que o Aquário também é regido por Saturno e Urano. Essa conjunção, então, ela vai fazer com que os assuntos relacionados a Saturno, né, que são as instituições, a política, empresas, as instituições financeiras, as construtoras, elas estão, são situações que estão sendo muita coisa não está no visível, né? Só que essa conjunção, mais para frente, ela vai fazer uma quadratura com o próprio Saturno em Touro, que está na terceira casa do Brasil, que tem relação com empresa, com imprensa, com instituições de ensino, com cursos, enfim. E aí vai começar assim, interesses vão começar a forçar uma mudança de trazer à tona o que está nesses meandros, nessa atividade que não está tão aparente. O Júpiter, que é o planeta que rege, que é a fartura, a abundância, expansão, crescimento, no Brasil ele rege a casa a casa 11, que é a casa que tem a ver com a política no sentido de congresso, o interesse dos grupos, né, das pessoas que estão se mobilizando para o interesse comum, quer dizer, não são posições de chefia, não é executivo, mas é essa fase do legislativo, e a ideia do Júpiter é bem legislativo. E esse Júpiter que está na 12 durante esse ano, ele deixa eu ver aqui, em março, então, março, o Júpiter, ele passa para o ascendente do Brasil. E eu vou fazer um prognóstico aqui que eu acredito que vai ter uma liderança política que vai começar a se destacar a partir de março de 2021. Essa liderança política vai começar a chamar atenção para a política externa, para as pessoas, o mundo vai começar a ter um destaque a posição de alguma liderança que vai começar, que pode estar hoje no meio desse meandro todo, mas que a partir de março vai começar a ter uma posição, enquanto que em abril provavelmente notícias, assuntos vão ser trazidos à baila, e entre abril e maio, porque abril, maio e junho, porque planetas vão estar transitando em ciclos mutáveis, o Marte fazendo conjunção com o nódo norte e o Saturno fazendo uma quadratura com Urano em si, afetando os assuntos relacionados com terceira casa, né? Então eu imagino que nesse período vai ter dois eclipses, né? Um lunar no dia 26 de maio e um solar no dia 10 de junho. E esses eclipses vão ajudar a trazer à tona algumas notícias, algumas novidades. Vai existir durante quase todo o ano, vai existir
um atrito de forças reacionárias com forças progressistas. Na verdade, eu gostaria de falar assim, que em janeiro, logo no comecinho do ano, janeiro, fevereiro, vai ter um aspecto que eu acredito que coincida com esse movimento vacina, né? Que provavelmente vai haver uma movimentação de massas, existe risco de uso de violência, isso um prognóstico de astrologia mundial, forças em atrito em função de uma conjunção de Marte com Urano e em quadratura com o Saturno e com o Júpiter. E isso pode ser até uma guerra, uma ameaça, uma situação assim, talvez desencadeada pela vacina, mas assim, e que pega, sim, tanto o Brasil como a cidade de São Paulo, porque vai ser próximo ao aniversário da cidade, né? Então, assim, a gente fica meio preocupado porque esse comecinho de ano, esse janeiro, vai ser um janeiro meio explosivo, meio perigoso, tá? Porque são planetas muito fortes e que vão estar em atrito. E esse atrito, não vai arrefecer, não, ele vai piorando. Porque à medida que o Júpiter ele vai passar, ele vai forçar essa quadratura de novo. Depois o Saturno ele fica retrógrado, volta, fica retrógrado, volta. E nessa volta, os meses de junho, né? E depois no fim do ano já em dezembro, vão ser os meses que a gente vai perceber assim, que essas forças reacionárias e essas forças, e a briga entre as forças reacionárias e as forças mais progressistas vai estar muito forte, porque assim, eu acho que notícias vão estar vindo, a população que tem uma informação de uma imprensa que hoje está mais para conservadora, essa imprensa vai começar a ter que soltar coisas, né? Soltar notícias, coisas que talvez estejam acontecendo. Na verdade, esse Saturno que eu estou falando, para vocês terem uma ideia, na época que o jornalista Glenn Greenwald, o ano passado, começou a soltar ano passado que eu digo, é esse, né? Na verdade. Começou a soltar aquelas coisas sobre a Vaza Jato e tudo mais, né? Foi o Saturno também que estava trazendo e ele ele ficou retrógrado, ele vai voltar e ele vai trazer de volta todas essas polêmicas de volta. E isso vai esquentando os ânimos, tá? Na verdade, assim, o começo de 2022, Saturno vai cruzar, ele sai da casa 12 e ele cruza o ascendente do Brasil, que é parecido com o que a gente viveu em 91, 92. Tá? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que parece que as coisas todas estão andando para trás, né? E existem forças que, quer dizer, a população ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, como ela tem o negócio da fake news, é o negócio dos interesses, o que está acontecendo por trás, as pessoas embarcam no que o noticiário traga, e o que é verídico se mistura com o que não é. E como tem planetas na 12, esses planetas hoje vão estar trazendo à tona, durante esse ano de 2021, algumas temáticas. Essas temáticas vão começar a pôr fogo na opinião pública, né, de um modo geral. E sim, a gente vai começar a pensar que possa ter mais movimentação da população em relação a forçar situações, e também essa questão de estar aparecendo uma liderança, que eu acho que já vai começar a aparecer a liderança já agora em março de 2021, tá?
uma liderança realmente importante. Em relação à questão da vacina, né? Eu tenho uma preocupação em relação a essa questão da vacina, porque assim, se ela for começar realmente em janeiro a coisa não tá muito boa, não, para começar alguma coisa. Eu não sei se vai ser, sabe, aquela coisa de luta das pessoas para serem vacinadas, enfim, escândalos envolvendo a questão da vacinação também, mas assim, eu vejo, por exemplo, nesses meses aqui de abril e junho, principalmente em abril aqui por volta aqui né? Assim, 10, 11 de abril, depois também aqui em setembro, como se tivesse assim, situações meio arriscadas em relação à questão da saúde. Disputas, situações de desinformação, e quem está sofrendo vai ser a população, tá? Eu acho que é isso que a gente tem para dizer. É um ano ainda em que a gente vai estar assimilando o rescaldo, né, de 2020, mas vamos tentar assim, superar tudo isso, né? Eu vou deixar aqui avisando para vocês que assim, essas previsões, assim, se vocês tiverem sugestões de pauta, que às vezes a gente não tem ideias de assuntos, né? De repente vocês têm assim, o que vocês gostariam de saber mais, enfim. Vocês deem um like, que vocês se inscrevam no canal, deem as suas sugestões, e a gente vai respondendo também toda vez que vocês participarem, tá certo?